Agora sim, quem aqui está preparado para uma resposta de Deus? Então vira para o lado, vira para quem está perto de você. Ó a cara de resposta aí, ó a cara da resposta aí. Você estava esperando que o teto ia abrir, que o anjo ia descer, mas você é a resposta que Deus levantou. Estamos em preparação para o culto do amigo, podemos assentar. Você é a resposta, é o tema que estamos trabalhando durante todo esse mês, porque você vai descobrir um pouquinho mais hoje comigo o que quer dizer você é a resposta. Eu fiz uma publicação na igreja ontem falando que hoje eu daria uma chave para você. Hoje eu daria um pulo do gato. Eu disse isso na terça-feira. Porque existe algo no processo de encontrar a resposta. Existe algo no processo de encontrar a resposta que Deus preparou, que muitas vezes nós esquecemos. E muitas vezes nós damos pouquíssimo valor. Muitas vezes nós vivemos terra seca. Muitas vezes nós vivemos ambiente de terra árida, sem chuva, sem chance de vida, sem chance de transformação. Terra seca quer dizer isso. Não tem chance de crescer comida, não tem chance de alimentar os animais, não tem chance de sobrevivência. E muitas vezes vivemos terra seca e esquecemos do principal para mudar essa situação. O profeta Elias declara uma seca sobre a terra. O profeta Elias declara que não choveria até que ele ordenasse, mas em outras palavras, até que Deus mandasse, porque Deus ordenou que parasse a chuva e Deus ordenaria que voltasse. E o povo de Israel vivia uma situação muito difícil, e isso durou 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. Nós, numa sociedade moderna, com muita tecnologia, com muito desenvolvimento, com 1 ano sem chuva, já entramos em colapso. Você vai lembrar junto comigo, você que é um adolescente não vai lembrar, mas você que é de jovem para cima vai lembrar, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando teve uma grande seca, que a gente descobriu uns 15 volumes mortos no nosso reservatório de água. Porque todo dia chegava o governador e falava, chegamos no volume morto. Aí, uma semana depois, descobrimos um novo volume morto. E todo dia era um novo. Por quê? Ficou 1 ano chovendo mal. 1 ano chovendo mal. Agora imagine 3 anos sem chuva. Não é chovendo mais ou menos, não é chovendo pouco, é sem uma gota de água ou de orvalho caindo do céu. Essa foi a sentença sobre o povo. Nenhuma gota de orvalho. Eu não estou falando que não tinha chuva, mas tinha aquele orvalho da manhã que umedece a terra. Não tinha orvalho, não tinha água, não tinha umidade no ar. 3 anos de terra completamente seca. Abra sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis 18, 41. Nós vamos entrar nessa história no final desse período. Para você que é interessado, isso acontece logo depois do fogo caindo sobre o altar no Monte Carmelo. Elias vai confrontar os profetas de Baal ainda em tempo de seca. Elias vai confrontar os profetas de Baal. Acontece todo aquele cenário que você já deve ter lido ou pelo menos ouvido uma pregação sobre, onde os profetas de Baal clamam, não cai fogo, não acontece nada. Elias vai e pede para que molhem o altar e mesmo assim o fogo consome, cai fogo do céu e consome a água, a oferta, o altar inteiro e até queima quem estava perto. Depois que Elias tem vitória sobre os profetas de Baal, aí eles ainda estavam em tempo de seca. E aí nós entramos nesse texto no versículo 41 que diz assim: em seguida Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Eu vou ler
eu vou ler mais batido agora, eu ia parar para explicar, mas eu vou explicar depois. Deixa a tua Bíblia aberta no capítulo 18 de Reis, de 1 Reis, porque a gente vai voltar nele, a gente vai usar só ele hoje. E fica tranquilo que eu ia explicar um pouco agora, mas depois eu explico mais, porque a gente vai passar quase que versículo por versículo entendendo o que Deus quer falar aos nossos corações. Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e... O que ele fez? Guarda isso. O que ele fez? Depois disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes Elias orou? Elias mandou que ele fosse e olhasse. Ele orava e falava: vai ver. Nada. Ele orava, vai ver agora. Ele orava, vai ver agora. Você já está falando, pastor, já deu para entender. Então, foram 7 vezes. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. O que Elias fez? Um pouquinho mais forte. A intercessão é a chave da resposta de Deus. A intercessão é a chave da resposta que você precisa. A intercessão é a chave que a sua família precisa. A intercessão é a chave que o teu trabalho precisa. A intercessão é a chave que esse país precisa. Acabe era o rei de Israel, e ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Casou-se com Jezabel, e foi um dos piores reis de Israel. O mais cruel. Perseguiu os servos do Senhor. Pensou que tinha matado todos os profetas, mas tinha 500 profetas que ficaram escondidos. Isso é outra história. Era 500, né? 7.000. Era mais do que eu pensei. Deus multiplicou os profetas aqui. 7.000. Não sei de onde eu tirei 500, mas era uma informação. Eu estou igual o Datafolha, tirando umas informações de alguns lugares estranhos. Por causa da perversidade do povo. Lembra-se, o culto a Baal era a oferenda, a oferta, o sacrifício de bebês a Baal. Era esse o culto a Baal. Pegar um bebê, matar ele e queimar em oferta a Baal. Parece ruim, mas tem gente que mata e oferece bebês por conta de uma vida melhor. Mas não é a pregação de hoje. Mas isso dá polêmica, isso já dá um corte polêmico no YouTube. Por conta da perversidade do povo, eles ficaram 3 anos e meio sem chuva, em uma situação extremamente difícil, em uma situação extremamente complicada de se passar. Uma grande fome se espalhou pela terra, e a previsão era de morte. A previsão de todos era de morte, porque eles olhavam para os céus. Israel é muito seco, no geral. Mas você olha para os céus e você vê nuvem. Você não vê muita chuva não, tem uma época específica do ano que chove. Mas você olha para o céu e você vê nuvem. Você olha para o céu e você fala: tem umidade no ar, tem orvalho nos campos. Temos como sobreviver. Por 3 anos e meio, eles olhavam para todas as direções. Eles olhavam para o mar, eles olhavam para o céu, eles olhavam para a terra. E a única esperança que eles tinham era de morte. A única esperança que aquele povo tinha era de seguir definhando
até o momento de partir. E muitos aqui vivem uma terra seca, onde a previsão é de piora. Nós hoje na nossa vida vivemos terras secas. E quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o mar, quando nós olhamos em volta, a previsão que nós temos é de piora, é de morte. Você olha esperando uma chuva, mas a única coisa que você vê é que a sequidão está tão intensa que não tem esperança de melhora. Não existia nem previsão de chuva, mas Elias foi levantado por Deus para ser a resposta que a sua geração precisava. Elias foi levantado por Deus para ser o intercessor daquela terra. O intercessor de um povo que já dava tudo como perdido. Um povo que dava tudo como fracassado. Que já estavam como a viúva de Sarepta, que acontece um pouco antes desse texto, lá no capítulo 17. Onde ela fala: eu vou fazer a minha última refeição, pegar o meu filho e morrer. Essa era a previsão de toda a terra. Toda a terra tinha essa previsão. E talvez você esteja aqui em preparação para o culto do amigo, em preparação para algo maior que Deus está fazendo. Só que ao invés de olhar para as coisas maiores que Deus tem operado, você está pensando: a minha terra é seca demais para a chuva cair. A minha terra é seca demais. A minha família é perdida demais. Não tem previsão de orvalho, não tem previsão de chuva, não tem previsão de melhora. E para Elias realmente não tinha. Ele olhava para o céu e a única coisa que ele poderia falar é: realmente não vai chover. Realmente as chances são de zero chuva. Mas Deus levanta Elias para ser aquele que vai diante da presença de Deus falar: Deus, por mais que a terra pareça seca, o Senhor tem poder de trazer água nova. O Senhor tem poder de trazer água para as terras mais secas. O Senhor tem poder para trazer vida sobre as situações de morte. O Senhor tem poder para mudar situações na tua vida, na tua história, no teu trabalho, na tua família. Mas você é a resposta que Ele levantou. Você é a resposta que Ele levantou. E a chave para isso é a intercessão. A chave para a chuva cair, a chave para o milagre acontecer, está ligado à intercessão. Interceder não é apenas uma oração. Uma oração é como o evangelista Félix fez aqui. Senhor, obrigado pelos nossos voluntários. Eles são uma bênção. Que eles sintam o teu fluir na vida deles, que eles sejam abençoados pelo teu Espírito, que eles sejam prósperos em tudo que eles fizerem. Uma oração de bênção. Intercessão é diferente. Intercessão é ver algo que ninguém viu e fazer algo que poucos têm coragem de fazer. Ir na presença de Deus e orar muitas vezes por algo que você não tem nada a ver. Elias estava bem amparado, gente. Se você ler o texto, depois, agora não. Depois você lê o texto. Não hoje, não agora. Hoje ainda, dá tempo de você ler, mas não agora. Você vai ver que Elias estava bem amparado. Vem a seca sobre a terra. Deus manda Elias perto de um riacho, onde ele bebia água do riacho, que ainda tinha água, e era alimentado por corvos. Quando o riacho seca, ele é alimentado pela viúva. Elias tinha como se sustentar, mas ele olhava em volta e a situação continuava de morte, continuava de terra seca. Então Elias se levanta como intercessor. E ele começa a clamar a Deus por pessoas que estavam morrendo, por pessoas que estavam numa situação de risco. Ser intercessor é levantar a sua voz por aqueles que você conhece e que estão indo para a morte eterna. Aqui eu estou falando de uma morte física, eles iam morrer no físico. Mas você conhece pessoas que estão muito saudáveis no físico,
Você conhece pessoas que estão muito saudáveis no seu coração, na sua mente, mas que a sua alma está indo para a morte eterna. Pessoas que vivem terra seca no seu espírito. Pessoas que vivem a situação de desespero na sua alma, na qual o seu coração grita por uma salvação, mas a única previsão que tem é de piora. Você é a resposta para essa pessoa. Você é a resposta para essa situação. A intercessão é a chave. A intercessão é uma ferramenta que Deus nos dá para tocarmos o céu. A intercessão é a ferramenta que Deus, Ele próprio fez. Ele próprio criou, Ele próprio nos ensinou para mudarmos situações de terra seca. E quando você, espero que você tenha deixado a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar para esse texto. E quando você olha para o que Elias fala, ele começa essa passagem no versículo 41, falando algo estranho para o rei Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Você pode ler essa última parte da fala de Elias? Pois, vá comer e beber, pois Acabe pensou que Elias era doido. Nesse momento ele falou assim: Elias foi para o brejo. Elias está senil. Porque Acabe olhou para cima, não tinha nada. Olhou para o horizonte. E lá em Israel você vê muito horizonte. Lá tem muita colina, e de algumas colinas você vê muito longe. Por isso que você vê em algumas partes da Bíblia, Deus falando para Moisés, por exemplo, subir num monte, e ele consegue ver desde o mar Mediterrâneo até terras distantes, porque lá são planícies muito vastas. Acabe olhou para cima, nada. Ele deve até ter passado um pouquinho da mão no chão assim, só veio poeira. Só veio terra. Ele falou assim: Elias está louco? Mas ele deve ter pensado: não, eu vou confiar no otimismo do cara. Eu vou confiar no otimismo do profeta. E quando você percebe essa frase de Elias pela primeira vez, você pensa que ele está sendo otimista. E ou você pensa que ele está tendo uma audição espiritual, mas não é nada disso. Elias estava se baseando, as palavras de Elias estavam carregadas, não de suas próprias palavras, nem de sua própria percepção, elas estavam carregadas da promessa de Deus sobre aquela terra. O céu estava sem sinal de chuva, mas ele ouvia uma forte tempestade saindo da boca de Deus sobre aquela terra. Você pode estar aqui com terra seca sobre a tua vida, mas se você der ouvidos para as palavras de Deus, você vai perceber que tem uma forte tempestade chegando para trazer vida sobre essa terra. Se você vai para você está com a Bíblia aberta, então vai lá para o versículo 1 do capítulo 18. Algum tempo depois, no terceiro ano de seca, o Senhor disse a Elias. Quem disse? Aqui estava a fonte de confiança do profeta. Vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. E aí no versículo 41 você vê Elias falando: pode ir, porque eu estou ouvindo uma forte chuva. Ele não ouvia som de trovão, ele não ouvia som de muitas águas, ele ouvia as palavras de Deus se tornando realidade na vida daquele povo. Ele ouvia as promessas, porque a intercessão se apoia na promessa. Intercessão se apoia na promessa. Você pode repetir essa frase? Muitas vezes, quando alguém vai começar a interceder, quando alguém vai começar a clamar pela vida de outro, eles ficam meio confusos. Eles não sabem o que pedir. Eles não sabem como fazer. Elias sabia exatamente o que falar, porque ele falava das promessas de Deus. Intercessão é a chave quando pedimos
pelas promessas que Deus já prometeu. Quando damos ouvidos para o que Deus já falou e não para o que estamos vendo com os nossos olhos. Intercessão é a chave quando você dá ouvidos para a palavra de Deus sobre a sua vida, mais do que você dá para o noticiário. E aí você abre as palavras de Deus sobre a sua vida, e aqui você vê: o justo viverá pela fé. Aí você fala: Deus, me ajuda a viver pela fé. E você começa a interceder. Você vê que todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê no único Filho de Deus pode ser chamado também de filho. Aí você vê, abre a Bíblia, você vê, essa é a promessa de Deus, essas são as palavras de Deus sobre a minha vida. Mas tem gente que está em terra seca e ainda não entendeu. Então Deus, que pessoas que estão ainda indo para a morte eterna percebam que existe salvação em Jesus, porque o Senhor prometeu que até a pior pessoa, que nós consideramos pior, todos nós somos ruins. Alguém tem dúvida disso? Tomara que não. Todos nós somos ruins e destituídos da glória de Deus. Agora, tem pessoas que ainda não conhecem a verdade. Tem pessoas que ainda não conhecem a salvação. Tem pessoas que desdenham, como o próprio rei Acabe desdenhou de Elias muitas vezes. É você, perturbador de Israel. Nesse mesmo texto. Depois você lê em casa, que é legal esse texto. Esse texto de Elias é muito bom. Lá vem o perturbador de Israel, desdenhando do profeta. Muitas pessoas não compreendem o prazer que é ter a paz de Jesus na vida. Mas você conhece. Quem aqui conhece Jesus? Quem aqui já entregou sua vida a Jesus? Então você é a resposta para interceder por eles. Estão entendendo onde eu quero chegar? Você é a resposta que Deus levantou, porque você sabe o que eles precisam. Eles desdenham, eles ignoram. Talvez você venha de um lar onde só você é convertido, onde só você conhece a Jesus. E aí toda semana quando você fala que vai à igreja, parece loucura, parece besteira, parece que está perdendo teu tempo para a tua família. Às vezes você está aqui no culto da manhã, falando assim: pastor, por favor, não passe do horário hoje, porque hoje eu vou almoçar com os meus familiares, e se eu atrasar, eles vão falar que é culpa da igreja. Isso eu estou pegando leve. Eu já ouvi coisa muito pior. Não no culto de manhã, calma, vocês são uma benção. Calma, vocês só ficam bravos por causa do frango, mas hoje não vai atrasar não. Eu já ouvi coisa muito pior, de pessoas que acham a igreja o antro da perdição, enquanto é tudo o contrário. A igreja é a salvação, porque ela leva a luz de Cristo para as pessoas. Você sabe disso, elas não. Você conhece as promessas. Como o povo de Israel iria interceder por chuva, orar por chuva, sendo que eles não sabiam que Deus tinha prometido chuva? Como você espera que as pessoas que você conhece, que você ama, mas que estão indo para o inferno, clamem por salvação, sendo que eles não conhecem que existe uma salvação? Você conhece, você é a resposta. Você espera que a pessoa tenha uma síncope e fale assim: eu quero aceitar Jesus hoje. Acontece, mas é muito raro. E só acontece quando Deus intervém. Quando Deus dá uma visão, um sonho, um desespero. Deus tem feito muito isso no mundo árabe. Mas aqui temos uma igreja pulsante e livre, que pode falar, que pode pregar e que pode interceder. Você conhece as promessas de Deus sobre a sua família. Você conhece as promessas de Deus sobre os teus filhos. E aí, irmão, você tem que pegar a promessa de Deus e falar: Deus, o Senhor prometeu, mas o Senhor é fiel para cumprir. Então deixa eu ver a realidade do milagre. Deus, o Senhor falou que se eu ensinar meu filho no caminho que se deve andar, eu veria um filho salvo na tua presença. Então Deus, por amor ao teu nome, cumpra as tuas promessas na minha vida e salva o meu filho, salva a minha família, salva o meu emprego, salva aqueles que eu amo, porque eles estão indo para a morte da terra seca. Você tem alguém que se ama na tua vida? Quem aqui tem alguém que ama na vida? Fica com a mão levantada, não baixa não. Quem aqui tem alguém que ama na vida e essa pessoa está indo para o inferno?
Mantenha a mão levantada. Ao menos que todo mundo que você conhece esteja salvo. Aí você mantém. Aí você pode abaixar. Quer dizer que você precisa interceder. Quer dizer que você precisa interceder. Elias, ele não se baseava na terra seca. Ele se baseava nas palavras de Deus. A intercessão, ao contrário do que muitos pensam, e por isso falham, ela não nasce do acaso. Ela não nasce apenas da esperança humana. Eu confio que ele vai melhorar. Eu não confio que ninguém vai melhorar, nem eu. Eu não confio que eu vou melhorar. Eu não confio que eu tenho esperança. A intercessão nasce de saber que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Porque a esperança humana, ela é falha e acaba muito rápido. Mas aqueles que confiam em Deus verão milagres e maravilhas acontecendo. A intercessão precisa se apoiar nas promessas de Deus. Elias se apoiava na promessa. Mas quando ele sobe, algo acontece. Versículo 42, volta para a tua Bíblia aí. Acabe obedeceu, foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo. Aí o que ele fez? Prostrou-se e aí ele começou uma batalha. Elias sobe ao monte Carmelo, aonde há pouco tempo atrás tinha acontecido um grande milagre do fogo caindo do céu. Ele sobe no topo do monte Carmelo, se prostra no chão, em posição de entrega, em posição de eu não sou nada. E ele começa uma batalha contra o que os olhos dele falavam. Porque ele estava no alto de um monte, gente. Ele conseguia ver o céu com muita clareza. Ele conseguia ver o horizonte com muita clareza. E tudo clamava para ele: não tem chuva. Esquece. Esquece, não vai ter chuva. Não vai ter chuva. Ele começa uma batalha contra o que os olhos deles viam, o que sua mente percebia e o que a palavra de Deus falava. Aí ele precisa aplicar uma coisa que é muito importante na intercessão. A intercessão persevera até o sinal de Deus. Eu falei de perseverar, você já desistiu já. Eu falei de perseverar, eu falei de insistir. Você já falou assim: tem que orar mais de uma vez, pastor? Mais de uma? Meu Deus! Tem que falar com Deus todo dia? Ixi! Você já achou cansativo. Depois, versículo 43. Depois disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Não vi nada. Talvez você ore. Hoje eu vou te fazer um desafio que tem a ver com a tua conduta. Não tem a ver com recurso financeiro, porque isso foi semana passada. Hoje eu vou te entregar uma coisa que não vai ser agora. Eu falei que eu ia te entregar uma coisa física hoje, não falei? Você lembra? Deus permitiu que eu fosse fiel para cumprir. Eu vou te entregar algo hoje, mas que se você não tiver perseverança, vai ser inútil. Intercessão sem perseverança não tem resultado. Porque muitas vezes você ora uma vez e pede para o servo: vai lá ver. E ele volta falando: não vi nada. Impossível não falar do Tiago que está aqui. Semana passada ele veio no primeiro culto e hoje voltou, glória a Deus. Agora não para mais, irmão. Agora não para mais. Irmão, os primeiros dias de oração foram os mais difíceis. Porque eu orava e não via nada. E eu entrava lá para ver, eu podia entrar. Eu entrava e eu não via nada. Eu entrava, eu fui lá na sexta e fui lá no domingo, do dia da semana que aconteceu. Na sexta e no domingo ele estava quase do mesmo jeito.
E aí, teve uma enfermeira que não me conhecia pelo nome, mas que falou para Amanda assim: ah, é aquele grandão que não para de orar. Eu não tinha nada para fazer, ele estava em coma. O que eu ia fazer? Trocar ideia com ele? Eu não, vou falar com Deus. E eu orava. E aí quando eu abria meus olhos, eu ouvia o servo falando para Elias: não vi nada. Eu orava e abria os meus olhos e falava: o que mudou? Cadê a nuvem? Cadê a chuva? Cadê o vento? Nada. Se a perseverança não é real na intercessão, você não irá permanecer até o sinal chegar. Você não vai ter perseverança até a chuva cair. Você vai continuar em terra seca. Você quer chegar na tua casa uma vez e falar assim: em nome de Jesus, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a pessoa que é desviada, que é toda revoltada com a igreja, falar: só porque você falou isso, agora eu quero me converter. Olha, eu já vi muita coisa, mas isso até hoje eu nunca vi. Pode acontecer, mas até hoje eu não vi. Mas o que eu vejo? Intercessores que oram e intercedem e perseveram. E aí chega depois. Tem uma irmã que ela chegou muito feliz para mim. Eu não sabia o que era, mas ela chegou e falou assim: pastor, a maior bênção da minha vida aconteceu. Eu até fiquei impressionado, falei: o quê? Meu marido veio para o primeiro culto da vida dele. Essa irmã, eu lembro quando ela veio para a igreja. Eu não sabia que o marido era desviado, eu não tinha tido essa conversa ainda com ela. Na verdade, ele não era só desviado, ele era revoltado com a igreja. Revoltado com a igreja. Não me fale para ir para a igreja, porque lá, aquele negócio. Mas eu lembro, ela veio para a igreja, ela se converteu aqui há mais ou menos 3 anos atrás. Há mais ou menos 3 anos atrás. E eu lembro com muita exatidão a maioria das pessoas que estão aqui na igreja, porque todos passam pela jornada, né? Então eu lembro do rostinho da maioria. Só se você foi muito escondido. Só se você assim, sentava atrás do pilar para não te ver. Mas via de regra, eu lembro muito bem. E eu lembrava dessa irmã. E ela veio falando: pastor, eu lutei por 3 anos com ele. Não com ele. Não tem por que lutar com ele, batalhar contra ele. Mas eu lutei pela vida dele. Por 3 anos. 3 anos de seca. 3 anos onde ela chegava na casa dela e via a terra seca. Ela falava: eu estou indo para o céu e meu marido está indo para o inferno. Talvez você esteja aqui e por anos, eu não sei há quantos, mas eu conheço pessoas que há 20, 30 anos passam por isso. Chegam em ambientes de sua vida. Lembra que eu dei uma missão para você terça-feira? Se você não veio terça, você perdeu. Eu dei uma missão para você. Perceber os ambientes e ver como Deus vai operar no meio deles. Talvez você chega nesses ambientes e tudo que você vê é terra seca. Tudo que você vê é chance de morte. Tudo que você vê é chance de piora. Mas se você perseverar, a chuva virá. Por 7 vezes, Elias mandou que ele fosse olhar. Por fim, versículo 44, na 7ª vez, o servo lhe disse. O que o servo disse para Elias? Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer, faz chover. Eu tô meio pastor Danilo esses dias. Vocês estão percebendo? Tô cantando, eu tô quase começando a cantar aqui. Mas vocês não merecem isso. Ele consegue, eu não. O que o servo disse para Elias? Vi. Não, peraí que está muito feio. Está parecendo uma Torre de Babel aqui. No 3. Parece pequeno, mas o sinal é aquilo que indica que um grande milagre está a caminho. Aquela irmã, que o marido, eu lembrei disso agora, não estava nem no meu esboço, mas eu lembrei desse exemplo, é perfeito. Para você ver como Deus é bom. Ela veio e falou assim: pastor, ele veio no primeiro culto. Ele não está gostando muito não.
Normal. Mas ele veio, pastor, essa barreira ele venceu. Há uns 2 meses atrás, ela me cutucou e mostrou para mim o marido aceitando participar da jornada. Era um sinal, mas o sinal mostra que algo grande está para acontecer. Então, o servo, eu não sei, a Bíblia não conta se ele veio empolgado, se ele veio meio decepcionado, mas para quem não via uma nuvem há 3 anos, eu imagino, aqui é a imaginação do pastor Daniel, eu imagino que ele veio empolgado. Então dá uma empolgada aí. Vocês estão muito parados. Aí vocês começam a falar, vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um... Não. Aí ele chegou para Elias assim, ó. Elias! Ele estava confuso igual vocês. Ele não sabia nem mais o que era nuvem. Falou, Elias, eu até esqueci o que era, menino. Eu vi e pensei que era um borrão. Então Elias disse, vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa, porque uma grande chuva está a caminho. 7 nãos que Elias recebeu. 7 nãos que Elias recebeu. Mas apesar da notícia do seu servo, ele continuava insistindo. Apesar dos seus olhos não verem nuvens, ele continuava insistindo. Muitas vezes nós desistimos porque não temos uma resposta imediata. Muitos aqui pensam que a intercessão não é chave para a resposta, porque desistem na primeira oração. Porque oram uma vez e falam, Deus não quis mesmo. Deus queria ou não queria mandar chuva? Era a promessa da sua palavra ou não? Para Elias a palavra vinha da boca de Deus. A palavra de Deus para mim está aqui. As promessas de Deus estão aqui ou não estão? Então insista no primeiro sinal da resposta. Elias esperou a chuva chegar? Não, ele tomou a atitude que mostrava a fé dele. No primeiro sinal da resposta, no primeiro sinal da mudança, Elias falou assim, a resposta chegou. Servo, fala para Acabe, pode ir embora, porque a chuva vai te pegar no caminho. Fala para ele ir embora rápido, porque a chuva vai ser tão intensa que vai impedir ele de prosseguir no caminho. Quanto vale chuva na tua terra seca? A terra seca que você está vivendo. Esse período de terra seca que você está vivendo. Os anos de terra seca que você tem vivido. Quanto vale a chuva chegar? Deixa eu mudar a pergunta com a mesma intenção. Quanto vale a eternidade de quem você ama? Quanto vale a eternidade das pessoas que você convive todos os dias e você faz de tudo para protegê-las? Você faz tudo para manter relações de amizade, talvez seus amigos, se você é um marido, talvez sua mulher, seus filhos, que você zela e protege. Talvez você que é esposa, seu marido que você tanto ama e tanto cuida, seus filhos que você tanto ensina. Quanto vale a vida eterna dessa pessoa? Porque agora, a previsão de eternidade para ela é morte. E eu não estou sendo pessimista não, eu só estou sendo realista. Eu não estou sendo terrorista, eu estou sendo bíblico. Eu só estou compartilhando a realidade clara de onde essas pessoas estão indo. Se isso não dá uma mexida no teu coração, você ainda não entendeu que eternidade é uma realidade. Se isso não dá uma mexida no teu coração, se isso não dá uma mexida no teu interior, a gente precisa arrumar isso hoje. Quanto vale a eternidade dessa pessoa? Vale a tua intercessão? Vale o teu clamor? Porque as promessas de Deus já foram lançadas sobre ela. Jesus já morreu por ela. Mas como irão saber se não há ninguém que fale? Como a palavra será lançada se não há quem jogue a semente?
Você é a resposta para trazer vida eterna para essa pessoa que você ama. E talvez você fale: pastor, você não sabe como que é lá em casa. Eu já ouvi muito não. Mas de cima do mar, eu vejo uma pequena nuvem. E eu tenho certeza que a chuva sobre a terra está a caminho. Então insista. Insista. Insista, mas eu ouvi não. Insista. Mas está tudo difícil. Insista, interceda, continue, continue. Porque a vida dessa pessoa vale a pena. E quando o sinal chega, porque chegará, você percebe uma coisa: intercessão muda destinos. O último versículo que nós lemos, em pouco tempo, versículo 45. O céu ficou escuro com nuvens, e um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade. Em pouco tempo, irmão, essa nuvem veio de jato, porque era uma pequena nuvem. Em pouco tempo, não foi nem o tempo de Acabe chegar em Jezreel. O céu ficou escuro com nuvens, e algo que não acontecia há 3 anos e meio aconteceu. Aquela terra recebeu água pela primeira vez. O destino daquela terra era qual? Sucumbir à seca. Todo mundo ia morrer pela seca. Aquela terra ia se tornar inóspita, ia se tornar inabitável. A intercessão de Elias, por causa da intercessão de Elias, a mão de Deus mudou o destino da terra de Israel. Por causa da tua intercessão, a mão de Deus vai mudar o destino da tua família. Por causa da tua intercessão, a mão de Deus vai mudar o destino dos seus amigos, dos seus filhos, daqueles que você ama. Por causa da tua intercessão. O destino daquela terra foi mudado por causa da insistência de Elias nas promessas de Deus. Porque a intercessão é baseada nas promessas. A intercessão insiste até ver o sinal. E quando ela vê o sinal, ela tem certeza: o destino que antes era morte, agora é vida. O destino das pessoas à sua volta pode estar com a previsão de seca, mas a sua intercessão irá começar o tempo de chuva. A intercessão é a chave da resposta. A tua intercessão, porque eu não conheço essas pessoas. Nós aqui estamos orando sim por todos. Deus, que o culto do amigo seja um momento de salvação, que seja um momento de transformação de vida. Mas se você não orar por essa pessoa que só você conhece, quem vai? Deus, Ele já tem uma história melhor para essas pessoas. Quem aqui confia nisso? A chave para tudo isso acontecer está nas tuas mãos. A chave para as promessas de Deus chegarem até essas pessoas, para as promessas de Deus se tornarem realidade para a terra seca, está nas tuas mãos. A previsão, os teus olhos podem estar te enganando, mas lembre-se das palavras de Deus. Lucas capítulo 19, 10. Não precisa abrir não, está lá. O Filho do Homem veio buscar e salvar os... Ele não veio salvar os salvos. Ninguém que é salvo precisa de salvação. Ninguém que é salvo precisa de salvação. Jesus veio salvar aqueles que estão perdidos lá na tua família também. Jesus veio salvar aqueles que estão em terra seca, lá por onde você anda. E por mais que você olhe, e tudo diz, essa terra não tem jeito. Lembre-se, o Filho do Homem veio buscar e salvar essa pessoa também. Jesus se entregou por essa pessoa também. Os milagres de Deus estão acessíveis para essa pessoa também. Mas agora, a chave para tudo isso
andar. Está na tua mão.